Meus irmãos e minhas irmãs, ontem eu disse, e repito, que esses 3 dias antes do Tríduo Pascal, a segunda, terça e quarta, nós vamos ter personagens muito importantes para a reflexão da nossa vida. Ontem nós meditávamos sobre a família de Lázaro, Maria e Marta. Hoje a gente concentra a nossa atenção sobre um discípulo chamado Pedro. E amanhã a gente vai concentrar a nossa atenção sobre o outro discípulo chamado Judas Iscariotes, que trai Jesus. Mas uma das coisas que nós podemos já tomar para o nosso coração, para a gente refletir nessa terça-feira, é esse momento em que Jesus está reunido com seus discípulos, todos juntos, num só lugar, e Jesus diz a seguinte palavra: um de vocês vai me entregar. E aí, todos os discípulos começam a ficar confusos. O Evangelho de Lucas, quando vai contar essa história, um por um começa a perguntar a Jesus: Senhor, serei eu? O outro a mesma coisa: Senhor, eu que vou te entregar? Vejam, a natureza humana que nós temos, ela não é negada pela natureza religiosa que nós carregamos. Todos nós somos fracos. Todos nós não conhecemos o que nós somos capazes de fazer no momento em que a gente está no convívio com Jesus. Imaginam, os 12 apóstolos, todos eles tinham a intenção de trair Jesus, sim ou não? Todos tinham a intenção de trair Jesus? Não. Mas todos eles sabiam que tinham essa possibilidade. Mas esses 2 se destacam. Judas, nós vamos deixar para olhar a vida dele amanhã. Vamos olhar a de Pedro hoje. Pedro, ele olha para o discípulo amado que está ali pertinho de Jesus e faz um sinal e faz uma pergunta para Jesus aí, qual vai ser o discípulo que vai trair? Esse discípulo pergunta, e João, que é o discípulo amado, sabe quem é que vai trair Jesus? Quem é que trai Jesus? Judas Iscariotes. Mas, pelo evangelho de hoje, nós sabemos também que Pedro trai. Vejam o que Jesus diz para Pedro. Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Imaginem, meus irmãos e minhas irmãs, eu e você estamos diante de Jesus. Muitos de nós podem pensar assim: padre, eu não sou tão pecador como fulano de tal ou como Bertano. É verdade. Talvez existem pessoas que são muito mais pecadoras do que nós, mas todos nós temos que ter um cuidado, porque a fraqueza humana corre nas nossas veias. Todos nós temos que ficar atentos, porque todos nós temos a possibilidade de dizer não a Jesus no momento necessário. Imaginam, Pedro disse 3 vezes que não conhecia Jesus. E você? Quantas vezes, no dia de hoje, você disse também que não conhecia Jesus? Porque nós dizemos isso no momento em que eu escolho fazer o que dá na minha telha, eu desconsidero os mandamentos de Deus. Eu traio Jesus. Quando eu começo a observar muito a vida dos outros e a falar muito dos outros e esquecer dos meus defeitos.
Eu traio Jesus quando eu me coloco acima do próprio Deus e penso que sei tudo, que não preciso aprender mais nada. Ou quando eu venho à missa e digo assim, a igreja, ela fala que se eu me sentir com um pecado grave, eu não posso entrar na comunhão. Mas meu vizinho está aqui, se eu não comungar, ele vai pensar mal de mim. Olha para você ver como nós somos. E a fraqueza humana, ela se revela nessas pequenas coisinhas, não é nas coisas grandes. Muitos de nós, alguém já matou alguém aqui? Não levanta a mão, pelo amor de Deus, só pensa. Porque senão vai ser uma confissão de culpa. Preste atenção. Mas, muitos de nós hoje, falamos mal dos outros. Eu mesmo hoje julguei uma pessoa errado. É triste. Aí, o que a gente faz? Nós temos que pensar o seguinte, olha, eu preciso controlar o meu julgamento. Eu preciso ficar atento àquilo que eu digo. Por quê? Como é que eu vou entrar na fila da comunhão se eu cometi um pecado grave? Como é que eu vou entrar na fila da comunhão para receber Jesus se o meu coração... Aí a gente entende por que o diabo entra em Judas quando ele pega o pedaço de pão molhado no molho. Não é isso que nós aprendemos na catequese? Quem comunga fora do estado de graça ou em pecado mortal está comungando a sua própria condenação. Aí eu pergunto a vocês, quem é que condena a gente? Deus? Não, sou eu mesmo. Porque eu posso escolher me levantar e vir à comunhão, receber Jesus ou ficar sentado no meu lugar. Não, mas minha vizinha está aqui, ela vai perceber que eu não comunguei. Não é entre você e sua vizinha. Não é entre você e seu vizinho. Não é entre você e seu marido, ou seu filho, ou sua esposa. É entre você e Deus. E em Deus existe alguma mentira? Não existe. Tanto que Pedro, ele diz assim, Senhor, eu vou dar a minha vida por ti. Só que, na hora que isso é cobrado, nós vamos meditar isso na Sexta-feira Santa, Pedro 3 vezes nega o Senhor Jesus. Só que a gente fica assustado, esse Pedro sem vergonha, vai negar Jesus? Jesus é um homem amoroso, Jesus é um homem cheio de graça. Quem é que tem coragem de negar Jesus? Eu e você também o fazemos todos os dias. Olha como nós todos precisamos tomar consciência de que o pecado, ele é vizinho nosso coração. São Pedro diz, resisti ao demônio, porque ele nos ronda como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Ou seja, o mal, as coisas ruins, elas nos rondam. Por exemplo, quem é que nunca pensou em matar alguém aqui? Com tanta raiva, nossa Senhora, se eu pudesse eu matava fulano. Às vezes a gente fala isso assim, de uma maneira desapercebida, mas se a gente não tomar cuidado, a gente faz o mal para o outro. Quem de nós nunca desejou ter a coisa do outro? Quem de nós nunca julgou o outro sabendo que nós temos telhados de vidro? Quando a gente vê a história dos apóstolos reunidos com Jesus, parece que está falando só daqueles 12, não, está falando de mim e está falando de você também. O que nós recebemos na nossa quarta-feira de cinzas na cabeça? Cinza. E lembra que eu disse, nas 3 missas que eu celebrei, eu disse, ninguém que veio à missa na quarta-feira de cinzas é melhor do que o outro. Porque se todo mundo saiu na rua aí, olha, o que significa isso?
Um bom entendedor sabe. Um bom entendedor sabe. Você encontrou com alguém e essa pessoa está com cinza na cabeça, significa o quê? Que ela é pecadora. Ou não? Não é isso que significa a cinza? É a mesma coisa de você botar uma placa no seu peito assim, ó, dizendo assim, olhem para mim, eu sou a pior pessoa do mundo. Nós mesmos nos acusamos. Tem gente que tem medo de vir à quarta-feira de cinzas porque tem vergonha de dizer para a sociedade e para si mesmo, olha, não confia em mim não, que eu sou humano, eu sou pecador. A quarta-feira de cinzas, ela nos recorda o que o Evangelho nos diz hoje. Ninguém de nós pode se considerar tão santo a ponto de dizer que não tem pecado, a ponto de dizer que é melhor do que o outro, a ponto de dizer que a minha vida é um mar de rosas. Não, todos nós, na hora que Jesus olha para os discípulos e diz a seguinte palavra, em verdade eu vos digo, um de vós me entregará. Todos, desconcertados, ficam olhando uns para os outros. Olha que coisa linda. Por exemplo, se eu disser aqui, algum de nós aqui dentro vai trair Jesus, ninguém pode olhar para o outro, porque hoje, quantas vezes nós já o traímos? Quantas vezes? Vejam como isso nos coloca na realidade da vida. A Semana Santa, essa que nós estamos vivendo, ela tira a gente do virtual, do ideal, daquilo que a gente acha que deve ser e joga a gente naquilo que a gente é. Eu e você somos jogados naquilo que nós somos. Nós vamos ser lembrados em todas as celebrações da Semana Santa. Eu sou fraco, eu sou um ser humano. Para mim viver bem, eu preciso de Deus. Nós vamos ser lembrados todos os dias disso. E vamos ter esses exemplos. Ontem, a família de Lázaro. Hoje, Pedro. Amanhã, Judas. Isso nos coloca na realidade da vida. Nos tira daquilo que a gente acha. Eu sou bom, não tenho pecado. Tem gente que chega, né, e diz assim, padre, eu não pequei, não matei nem roubei. Mas não é só isso. Há maneiras mais simples de trair. Há maneiras mais simples da gente deixar de ser cristão de verdade. E aí, a Semana Santa, não é que ela puxa o nosso tapete, mas ela pega na gola da nossa camisa ou da nossa blusa, entenda, e diz assim, presta atenção no que você está fazendo da sua vida. Começa a pensar naquilo que Deus quer de você. Atente-se, olhe para a cruz, sinta que você também é culpado porque Jesus foi pregado naquele lugar, Ele está lá porque você merecia estar e Ele tomou o seu lugar e entrou lá, porque Ele nos ama. Por isso que a gente, com muita fé, com muita esperança, o que nós fazemos? Vamos meditando durante essa semana sobre isso. Padre, ano passado nós fizemos a mesma coisa, mas adiantou alguma coisa? Continuamos no mesmo lugar. É claro que nós crescemos um pouquinho, né, gente? Claro, evidentemente que a gente teve uma evolução pequena. Só que é preciso a gente subir mais um degrau. Por isso que nós vamos repetir, entre aspas, de novo essa festa, para que a gente possa colher com alegria o que Deus vai nos dar a partir daquilo que a gente rezar
durante essa semana. Consegue entender por que nós estamos aqui? Não é porque nós estamos sem o que fazer, não. É porque nós queremos ser de fato discípulos verdadeiros do Cristo Jesus. Amém?